Olá, o meu nome é Lisa Schwanz e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency. Olá, seja muito bem-vindo. Esta semana, sim, aproximamos-nos do Natal e por isso eu tenho a honra de trazer-te uma pessoa que me é muito especial. É uma irmã, não só de alma, mas atualmente até de família. Já a convidei para ser madrinha de uma filha minha. E como se aproxima do Natal, acredito que este episódio também é especial. Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre superação, vamos falar sobre vida e talvez morte. E de morte para se viver ainda com maior entrega. Tenho a certeza que este será um episódio muito profundo, marcante e que te trará também a ti grandes mensagens. Portanto, seja muito bem-vinda, Ruth. Venham connosco aqui, era o que eu estava a fazer com esta mãozinha. E deixa-me só referir que hoje está um dia assim muito chuvoso, portanto é normal se vocês que nos estão a ouvirem em casa, de repente ouvirem a chuva. Está bem? Só deixar já esta ressalva, que a minha equipa maravilhosa pediu-me para comentar. E agora sim, Ruth, seja muito bem-vinda. Obrigada por estares aqui. Obrigada por vires uma vez mais doar de ti o tanto que tu tens para dar ao mundo e que tens para nos dar. E obrigada por te trazeres e me teres dito, irmã, quero ir ao teu podcast. Já estava mais do que o convite feito desde o início. Pois foi. Mas lá está, a vida sabe exatamente quando é que é para ser, onde nos quer e quando nos quer. E era para ser agora. E que bonito é, porque até comentei contigo, eu queria trazer algo que fosse especial para o Natal. E de repente, quando tu mandaste a tua mensagem, sabes, quando tu agradeces mesmo à vida e tudo se encaixa. E foi mesmo, uau, lindo. Este é, sem dúvida, um especial Natal. E que maravilhoso, não podia ser mesmo diferente e não poderia ser mesmo com outra pessoa, senão contigo. Sim, Portanto, olha, obrigada também eu, porque realmente tu já tinhas feito o convite há muito tempo, desde o início, a dizer, minha irmã, tu tens que ir, és uma das pessoas que tem que estar lá, e realmente não se proporcionou, e foi muito engraçado, porque foi mesmo um dia destes, eu estava sentada e a pensar sobre isto de que eu sei que tenho que contar a minha história, no sentido não de uma obrigação, mas a Débora, a nossa Débora, né, que é aluna, também se tornou família, disse-me que, as pessoas depois vão perceber porque é que eu estou a dizer isto, mas disse-me que nas alturas em que se revoltou um bocadinho com o universo por aquilo que eu estava a viver, porque ela dizia como é que isto pode estar a acontecer à Ruth, que o que a apaziguava era, ela disse uma frase muito bonita, isto não está a acontecer à Ruth, isto está a acontecer para a Ruth. Porque a partir dali ela vai dar a volta e ela vai ajudar muita gente. E eu achei muito bonito porque eu sinto que aconteceu à Ruth, mas também para a Ruth, porque também é sempre para nós, não é? E eu tenho vindo aos poucos a falar um bocadinho sobre o que se está a passar, embora tenha estado muito ausente. E eu pensei, aliás, eu já recebi um convite para ir à televisão e não quis, porque também não quero que exista um escrutínio ou drama. Quero garantir que isto é uma história de fé, tal e qual como tu dizias, que ajuda as pessoas e que inspira as pessoas e não que cria densidade, embora faça parte também da nossa vida e deva ser aceito. E realmente eu estava em casa e a pensar, está a chegar a hora de eu contar a minha história, eu vou fazê-lo de várias formas, mas aí eu fechei os olhos e disse, é com a Lisa. A Lisa é a pessoa com quem me faz sentido contar a história, porque temos uma grande ligação, como tu disse, somos família, e não é só de agora. Tu estiveste muito comigo também neste momento que eu atravessei. Aliás, tu estiveste comigo antes. Eu estive contigo na véspera de ser operada. Exato. Não é? Fizemos ali Fizemos uma um banho de mar, portanto foi ali umas belas braçadas. Umas belas braçadas e eu sentia com a Lisa. E portanto naquela hora eu mandei-te a mensagem a dizer, Lisa, eu quero ir ao teu podcast, eu quero, não é? É contigo, eu quero contar esta história. E tu disseste, uau, porque eu estava a pensar que queria algo especial para Natal, então és tu.
e arrepiámos-nos as duas, não é? Porque uau. Sim, é mesmo de agradecer. E mesmo à própria vida, sabes? Porque a vida também te trouxe, pelo menos eu sinto isso. Eu só pedi, olha, eu queria alguma coisa especial para o Natal, para todas as pessoas que me estão a ouvir, e realmente tu vieste. E como tu disseste, e eu também já o disse, o convite já estava desde o início do podcast. E claro, era, caramba, tu és das minhas irmãs de eleição, como é que ainda não vieste ao meu podcast? Mas lá está, a vida estava a reservar este bombom, acho que posso mesmo Exato. dizer, para esta época natalícia, falando Sim. de fé. Olha, mas deixa-me começar assim. Para quem não te conhece, e apresentando também um bocadinho, quem é a Ruth? Nestes anos todos de vida e nas suas superações, mas também nos seus desafios e experiências e vivências, quem é a Ruth? Tudo aquilo que vier espontaneamente. Tão engraçada, ai meu Deus, tu, Elisa, és aquela pessoa, enfim, por isso é que tinhas que ser tu. Sabes que uma das perguntas que eu fiz a mim própria e que depois, aquele mês no hospital que pareceu um ano de internamento, antes disto acontecer, e poderemos falar sobre isso mais à frente, eu fiz uma viagem antes de ser operada, eu fiz uma viagem e vou assumir aqui isto porque eu acho que até temos um documentário na Netflix sobre isto, como mudar a sua mente, e uma das medicinas que se fala são os psicadélicos. E eu senti mesmo, precisamente uma semana antes, eu senti que eu precisava de fazer um trabalho com uma medicina antes de ser operada. Não sei, foi mesmo um chamado e curiosamente quando nós damos esta intenção as coisas vêm ter connosco e veio ter comigo. E portanto eu fiz mesmo, portanto eu sou operada a 18/8 e faço antes disto, uma semana antes, em lua cheia, uma viagem com psicadélicos. E nessa viagem, por causa da pergunta que tu me estás a fazer, eu percebo que vou passar risco de vida. Isto depois até é um bocado estranho, mas porque é que tu vais para a operação se vês, não é? Porque realmente nós somos incríveis e as plantas são incríveis porque nos abrem muitas portas de tudo. E ouvi muita coisa sobre mim, sobre a vida, sobre a espiritualidade, e vi realmente que eu passaria risco 2 vezes. E nessa viagem, uma das perguntas que me é feita, e por isso acho tão bonito que tu me tenhas feito esta pergunta, foi: Ruth, quem és tu sem o teu trabalho? Quem és tu sem a tua missão? E eu estava sentada, já assim muito no final da viagem, já tinha visto muita coisa, a consciência já me tinha perguntado 1000 vezes: tu queres viver? Tu queres ficar ou queres partir? Tu queres ficar ou queres partir? Foi a pergunta que mais se repetiu nesta viagem. E eu lembro-me que agarrava muito o meu corpo e fazia: não, mas eu quero ficar, nem sequer me passa pela cabeça essa ideia de partir. E essa pergunta, quem és tu sem a tua missão, sem o teu trabalho, eu estava sentada, mas era num sofá, e quando essa pergunta ecoa em todo o meu espaço físico, mas energético e etc., eu caí para trás, deixei-me cair. E pensei: uau! Nós assumimos tanto os nossos papéis que depois quem somos nós sem eles? E portanto eu levei o meu tempo todo no hospital e fora a responder a essa pergunta porque efetivamente eu larguei a minha missão, não é? Ou não, se calhar eu estava a agarrá-la Exato. muito mais do que alguma vez agarrei, porque a grande missão também é connosco. E perguntar isso foi perguntar quem é a Ruth de verdade, sem pensar muito. E vieram muitas respostas, nessas respostas veio a Ruth criança, brincalhona, que ri, que rebola, que não pensa no que diz, que se diverte. Vem a Ruth voadora, que salta, que vai viajar, que não pensa muitas vezes no dinheiro, só pensa: eu tenho que ir fazer isto. Vem a Ruth... sim, porque eu identifico muito contigo por isto, este nosso espírito voador que epá, isto depois logo se vê, mas tem que acontecer, é um chamado. É uma pessoa que primeiro sente e depois é que veio o pensamento, não é? E é esta Ruth que diz: eu preciso fazer isto agora e eu vou. E é a Ruth que não se prende, que não se aniquila pelas coisas. É a Ruth, porque eu realmente fiz esta pergunta montes de vezes, eu fiz tanto estas perguntas. É a Ruth que também se desliga de tudo o que está lá fora e que de vez em quando fica na bolha para estar só consigo e para estar numa meditação em que fala com os anjos ou com Deus ou o que queiramos chamar, não é? É a Ruth que se emociona, que chora,
que gosta muito de estar com os seus amigos, foi muita coisa que eu pensei, os seus amigos, a família, e eu sou tudo isto sem ser o meu trabalho. Há tanta coisa, eu sou a Ruth que dança, que vai para a terra dançar, que vai para debaixo do sol dançar, ou para debaixo da chuva, não é? Hoje é um dia desses. Sou tantas coisas que precisam de ser olhadas quando não há um papel à frente. Sabes que é muito bonito quando estavas a falar, fizeste-me ir até uma meditação, que eu acho que se calhar já partilhei aqui, mas vou partilhar novamente, que eu também me questionei quem sou eu, porque estava numa crise de identidade. Quando me disseram que eu era muito boa homeopata, eu já partilhei esta história, e eu não aceitava o elogio porque eu não me reconhecia assim, porque eu ainda não tinha lido 50 livros que precisava de ler, para depois achar que eu era boa homeopata. E nessa meditação também me perguntei quem sou eu. E curioso que veio-me uma luz branca e eu lembrei-me de ter estudado em Sociologia que nós à nascença somos como uma tábua rasa. E aquilo deu-me um contentamento interno imenso, do género, boa! Ou seja, eu estou em branco e eu posso definir agora tudo o que eu quiser ser. Portanto, eu estava pronta para me reduzir através de tópicos. Que, apesar de eu achar que, eu vou ser tudo o que eu quiser, porque agora eu vou pôr os tópicos que eu quiser, a verdade é que ainda assim eu estava-me a reduzir. Então a voz, que eu costumo dizer que ouço, uma voz, pode ser Deus também, ou a nossa voz, a nossa consciência, não importa, disse-me exatamente isso, de não te reduzas. Então não te reduzas porque, na verdade, se pensarmos, nós somos parte do todo e o todo é infinito. Exatamente. E é normal que nós também não estamos emolduradas, não estamos contidas. Portanto, mesmo colocando tópicos do que eu quero ser agora e do que eu vou assumir agora, que é maravilhoso, está tudo bem, mas ainda assim, só dizer que eu sou aquilo é redutor para tudo o que nós somos. Então, enquanto estava-te a ouvir, entre a Ruth que dança, a Ruth que canta, a Ruth que ri, a Ruth que chora, a Ruth de tudo isso que tu foste escrevendo, fez-me lembrar isso. Claro, não dá para definir numa só frase ou de uma só forma, porque nós Somos tão vastos. Exato, o todo também. Sim. Então é a Ruth que faz parte deste todo. Exato. Achei muito bonito estares a trazer essa Ruth na identidade, não sei se é a palavra certa, mas realmente sem a missão, e não desviando agora do que tu querias trazer, porque realmente é fundamental essa questão, porque as pessoas acabam por se identificar até muitas vezes com uma crença de que são algo que não são. Formatamo-nos, não é? Pela educação e pelo que vamos ouvindo de que somos, que alguém diz tu és isto ou tu és aquilo, ou que eu acredito que sou, e às tantas estamos completamente desviados de nós mesmos. Sim, ficamos então dentro de uma tu foste caixa. mesmo a este âmago da questão. Quem é a Ruth sem a missão? Porque tu assumes a missão a 100%, não é? Exato, sim, sim. Tu és a Ruth sempre, pelo menos que eu conheci, e uma mulher incrível, e toda a gente sabe, não é? Quem te conhece, porque tens mesmo um lado que cuida do outro, que está sempre pronta para se dar ao outro, mas ao mesmo tempo, lá está, como é tão pronta para se dar, e está lá realmente, e ouve e acolhe, às vezes, se calhar, pode haver um pequeno desequilíbrio entre eu dou, mas de repente, claro, o tempo não é infinito, pelo menos no tempo do dia, um dia, e acabas por, se calhar, te desviar um bocadinho, não é a palavra certa, mas por não te dar tanto a ti. Então a vida trazer-te nessa viagem psicadélica esta grande questão. E eu lembro-me, e a seguir passo da palavra, eu lembro-me de tu trazeres esta partilha, quando nesse dia foste lá à casa com o Tiago, antes de irmos ao mar nadar, e tu partilhaste a tua viagem e até me disseste isso, e eu lembro-me que me veio a questão internamente de caramba, então, mas porquê que vais ser operada? Como tu também questionaste, que podíamos questionar, porquê que vais ser operada? Mas ao mesmo tempo senti, uma vez mais, quando às vezes as pessoas sentem que temos que nos travar, não é? Porque não posso só dizer aquilo que me vem, porque eu tenho que aceitar e acolher também a decisão do outro. Então, mais importante do que aquilo que me veio era acolher aquilo que tu sentes. Então, lembro-me que foi ali um misto, um trava-arranca dentro de mim, internamente. E tu disseste, que também já tinhas conversado sobre isso, e que te foi dito, podes viver o bom dos dois mundos. Então, aí foi a Ruth a confiar que podia viver realmente o bom dos dois mundos, e foi assim para a operação, nessa confiança, nessa entrega,
resolver o que aquele mundo convencional podia trazer, para além daquilo que ela já tinha visto até na sua viagem de psicadélicos, mas também na meditação e em tudo o resto que tu és. Sim. Olha, Lisa, eu ainda ontem estive assim em profunda meditação, ah, e, e é muito engraçado porque eu estava a tomar algumas notas e lembro-me de dizer assim: eu aceito, e isto é muito importante. Nós devemos fazer perguntas, eu acho super importante nós fazermos perguntas, mas é bom aceitar que não temos logo respostas para todas elas e que a vida vai começar a dar essas respostas, não é? E realmente tive muito, muito, muito tempo para conversar comigo, porque um mês no hospital é uma eternidade, não é? O tempo ganha outra dimensão e nós sabemos disso. E era preciso essa dimensão. Uma pessoa também muito querida disse-me: olha, eu quando tive X tempo no hospital foi o maior retiro que fiz da minha vida. E realmente é um grande retiro porque é um momento em que tu vais muito, muito, muito dentro. E óbvio que eu fiz repetidas vezes essa pergunta de, pela primeira vez, pelo menos que eu me lembro, eu nunca vi uma imagem, eu nunca me foi dada uma informação que eu sei com todos os poros da minha pele que é a divina consciência a mostrar. Nunca eu recebi uma informação tão séria como eu tinha recebido naquele dia e decidi não segui-la. Não sei se devo dizer isto assim, porque se calhar eu segui aquilo que era para seguir. Exato. Who knows, não é? Quem é que vai saber isto? A mente questiona muita coisa, mas há muita coisa que nós não vemos. Mas eu perguntei muito porque é que, se tu viste que irias passar risco de vida, porque é que tu seguiste? Porque eu tive esta informação. Essa informação foi-me dada uma semana antes. E eu lembro-me de dizer e partilhar com a minha mãe e com o Tiago, foi as únicas pessoas, e depois tu, que eu partilhei que iria passar risco de vida, que não ia confiante para a operação e que estava com medo. Olha, eu vou guardar esse dinheiro, não, eu vou usar, vou pegar este dinheiro e vou viajar. E, e realmente eu fiz muito esta pergunta a mim própria, porque se isto aconteceu, eu que sigo sempre o que me chega ao coração, o que é que aconteceu para eu de repente ir? É uma pergunta que eu tenho feito mesmo, e já veio várias respostas, que é aquilo tudo que eu estou a aprender, e que é para mim, Ruth, mas eu sei que não é só para mim, mas também para as pessoas que estão do lado lá, porque nós estamos todos ligados, não é? Eu acho que nós podemos sempre, e acredito cada vez mais nisto, e eu estou a falar disto através de uma experiência de dor, mas eu acredito cada vez mais que nós podemos aprender através de uma experiência de prazer. E que sei que também foi muito formatado em nós, que nós crescemos através da dor, sem dúvida. Mas também nós podemos crescer de outra maneira e ter as aprendizagens de uma maneira mais leve. E é até isso que eu estou a definir para a minha vida, porque nesta experiência humana, nesta que eu me lembro, não é? Porque há outras, eu tenho tido muito a experiência da dor física, não é? De uma das questões físicas e ligadas à endometriose. E eu costumo dizer isto, eu acho que nós todos vimos com algum tipo de doença, e ponho entre aspas, porque há quem afete mais a parte mental, a doença mental, entre aspas, que somos completamente dominados pela mente. Há quem seja afetado pela doença emocional, na qual é completamente dominado pelas suas emoções, ou há quem viva o desafio, mas mais ao nível físico, porque nós temos muitas camadas, não é? E realmente este tem sido muito o meu trabalho, o corpo, através do corpo, ir muito fundo e conversar muito com a alma. Olha, eu vou aproveitar e realmente estava aqui a pensar que quem não conhece a história, se calhar está um bocadinho perdido aqui na Sim, nossa troca de conversa, porque nós sabemos. Então vou pedir que recuemos um claro. pouco e aqui tu vais até onde quiseres ir, está bem? Sempre Uhum, espontaneamente. claro. Portanto, ajuda-nos a perceber, então o que é que aconteceu? Porquê que foste a uma operação? Porquê que Uhum. tiveste este mês no hospital? Sim, então eu realmente é importante ir lá atrás, porque acredito que isto vai chegar a quem tem que ouvir, não é? E quem tem que ouvir, se calhar, vai fazer chegar a quem tem que ouvir, e portanto é um efeito dominó. Há um momento antes que é os tratamentos de fertilidade. E esta é uma das vozes que eu sei que eu tenho que dar ao mundo, e digo mundo porque não é só para as mulheres, é para casais, para os homens também. Porque os tratamentos de fertilidade, tendo eu um diagnóstico que é endometriose e que é uma questão hormonal, fazer tratamentos de fertilidade é realmente fazer esta doença
progredir e no meu caso, que era, vou dizer no passado, porque é essa a vibração que eu quero, não é? Nível 4, portanto um grau acentuado. O fazer os tratamentos de fertilidade foi, porque eu tinha sido operada e limpa há pouco tempo, foi realmente ampliar em grande escala a endometriose. É um nível que eu não pensei que fosse viver. Portanto, isto deixou-me questões a nível renal, tirou-me toda a qualidade de vida que eu tinha conseguido alcançar com o meu trabalho de alimentação, de meditação, etc. Todo um trabalho que eu teria conseguido alcançar, de viver sem dores. Eu comecei a viver diariamente com dores. E atenção, eu sei que há mulheres com endometriose que fazem tratamentos e que hoje são mães. Não estou cá também para retirar a fé a ninguém e o sentir a ninguém, mas estou cá para dizer isto acontece, isto é real. E se eu puder, de alguma maneira, salvar outras mulheres, eu vou dar essa voz. E, portanto, o que aconteceu foi que a coisa chegou a um ponto que realmente o meu corpo estava numa lástima, ao ponto de eu ter que ser operada outra vez. Ou seja, os rins ficaram afetados, dilatados, os ureteres, o intestino colado ao útero, portanto, quistes enormes, todo um cenário que eu poderia não estar a viver, mas ok, foi uma decisão minha, foi confiar e ter fé de que eu poderia ser mãe. Portanto, esta operação, ela é marcada por causa deste diagnóstico e por eu ter um dos rins já em risco. Quase em insuficiência, não é? Exatamente. E, portanto, a pergunta, e esta é uma das coisas que me leva a avançar para a operação, foi: bolas, mas eu vi que eu iria passar risco de vida, então, mas e o rim estar assim, o que é que poderá acontecer? Isto é medo? É o medo que me está a impedir de avançar? Então, olha, eu vou-me render e eu vou. Mas também poderia ter acreditado, se calhar, e ter tido a fé. Portanto, isto também, para quem está do lado de lá, nós devemos fazer perguntas e devemos aceitar que nem sempre temos respostas. E seja qual for o caminho que nós escolhemos, há uma coisa que eu acredito, Lisa, que é: fosse qual fosse o caminho que eu escolhesse, ser operada ou não, eu iria chegar onde eu estou hoje. Pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil, isso é aquilo que eu acredito. Pronto, eu faço a primeira operação que estava agendada e que era uma coisa simples, supostamente. Simples, relativamente, mais claro, ou menos, não é, porque o cenário não estava muito bonito, não é? De todo. Ou seja, esta operação é suposta. Simples no sentido, vou só pôr o parênteses, que pelo menos de acordo com o que eu tinha também pensado ok, em 3 dias irias para casa. Simples Exatamente, nesse sentido. exato, sim. Portanto, em 2 dias eu vou para casa, eu tenho alta, efetivamente. Foi uma operação longa. Houve alguma perda de sangue durante a operação e, portanto, no dia em que eu tenho alta e que vou para casa, ou seja, 2 dias depois, eu estou, passado horas, a passar muito mal, com uma dor muito grande ao nível do rim, e a sentir que estava mesmo sem forças. E, portanto, eu sou levada novamente de urgência para o hospital e nessa fase eu já estou mais para lá do que para cá, porque estava com hemoglobina de 5, portanto já numa situação muito delicada. Tinha uma hemorragia interna e tenho que receber 4 transfusões de sangue para que o corpo se volte a equilibrar e sou operada de urgência também para limpar esta hemorragia interna. E na hora que eu estou em casa, e o Tiago olha para mim e diz: nós temos que ir agora. O Tiago tinha a informação antes, não é? A minha informação de: eu sinto que eu vou estar em risco se eu fizer esta operação. A minha mãe igual, porque eu estava na casa dos meus pais. E eu lembro-me que na altura pensei: oh meu Deus, portanto este lado da Ruth pensar sempre no outro. Oh meu Deus, eu disse ao Tiago e à minha mãe que eu, se calhar se fosse para a operação, passaria risco de vida e isto agora está-me a acontecer. Eu não sabia ainda o que é que estava a acontecer, sabia que não estava bem. E na hora que temos a informação em mãos que é: há uma hemorragia interna, há transfusões de sangue a fazer, não é? Para se salvar uma vida, óbvio. Eu lembro-me de não falar sobre isto, mas de saber que nós todos estávamos a pensar sobre isto. E lembro-me também do meu corpo estar a tremer dos pés à cabeça. Tremi fisicamente, porque eu queria me agarrar à vida. E estava a pedir para que a vida ficasse, mas estava a sentir a morte também, não é? Uma proximidade com a morte que eu só tinha tido quando perdi a minha irmã. E há ali um momento em que eu tenho que ficar sozinha, porque o Tiago é chamado para ir tratar de coisas, e é aqui que eu quero que entre a fé e que as pessoas percebam que realmente há muita coisa que nós não vemos com os olhos físicos, há muita coisa que nós podemos nem nunca perceber com a mente humana, mas que ela existe.
E no momento em que o Tiago sai, que eu fico sozinha e que estou ligada às máquinas e etc., eu começo mesmo em rezo absoluto e a falar com a minha alma e a falar com o lado lá e a dizer qual era a minha intenção. Que a minha intenção realmente era ficar. Sabia que ainda tinha muito para viver e que tinha muito ainda para dar em termos de missão. Mas peço nesse momento, deem-me um sinal ou dois de que, ok, eu vou para esta operação, mas eu vou ser acordada. Isto vai se resolver, eu vou ser acordada. Deem-me um sinal e lembro-me de pedir, mostrem-me o número 33 ou 333, porque é um número muito forte para mim, que eu vejo em momentos muito ligados à fé e à superação. E naquele rezo, minutos depois, o médico que me tinha operado a endometriose, porque é ele que tem que vir operar e resolver aquilo, surge. Eu estou sozinha no quarto, ele surge e foi fortíssimo. Por acaso eu acho que não lhe disse isto e eu cheguei a ter conversas muito espirituais com este médico, por acaso, curiosamente, que eu sei que há uma grande aprendizagem para mim, mas também para ele. Quando ele entra no quarto, curiosamente eu senti Deus através dele, muito forte mesmo, porque ele chega-se ao pé de mim e a primeira coisa que ele me diz, olha, os olhos dele entraram nos meus, mas eu senti que foi a alma dele entrar na minha e que não era só a alma dele. Ele diz-me: Ruth, eu vou pô-la bem. E eu não respondi, eu só fechei os olhos no sentido de acenar, eu estou a ouvi-lo. E ele insistiu, porque eu não estava a existir reação da minha parte, ele disse: Ruth, insistiu, a voz dele tornou-se mais forte, eu vou pô-la bem. E os olhos estavam cada vez mais fortes a entrar nos meus. E eu voltei a acenar com os olhos e ele aproxima-se mais de mim e disse: Ruth, não está a perceber. E aquela vibração que saiu da voz dele e do olhar dele, de tudo, e ele faz assim uma promessa de escoteiro, faz esse gesto com a mão, diz: não está mesmo a perceber, eu estou-lhe a dizer, eu vou pô-la bem. Eu vou pô-la bem. Uau. E no momento, foi fortíssimo, Lisa, no momento que ele disse aquilo, a vibração dele para mim era uma resposta à que eu estava a pedir na minha oração, sabes? A vida mesmo a trazer-te um sinal através sinal, dele. foi Super fortíssimo. sinal. E então, eu que temia, que estava a tremer fisicamente, lembro-me dos médicos e enfermeiros que andavam à volta dizerem: mas tem frio, mas quer que coloque uma manta? E eu disse: não é frio, isto é o meu sistema nervoso, isto não é frio. Eu sabia, eu conheço o meu corpo, não é? E é bom também que saibamos assumir: não, isto é o meu sistema nervoso, sou eu que estou nervosa. Eu sabia em que condição é que estava. E quando o médico me diz isto, eu parei de tremer, houve uma descompressão física gigante. Eu fiz isto e disse: vou-me render, eu já recebi o meu sinal. E minutos depois, eu só estava com o Tiago, eles deixam entrar também os meus pais, porque nestas situações eles deixam entrar a família, eles deixam entrar os meus pais. Portanto, de um lado eu tinha a mão dada ao Tiago, do outro era o meu pai e a minha mãe. E foi fortíssimo, porque eu via no rosto deles o medo da perda, não é? Só que eu já estava segura. Deus já me tinha respondido. E se calhar eu não o tinha ouvido quando não cancelei a operação, mas estava ali a ouvi-lo. E eu disse-lhes assim, apertava-lhes a mão e dizia: confiem, eu pedi um sinal. E eu sei que vai correr tudo bem. E uma das coisas que depois disto tudo ter passado, que a minha mãe partilhou comigo, foi: filha, eu achei incrível, não tenho como não emocionar, como é que tu estavas na condição que tu estavas, poderias não falar, poderias estar calada, poderias assumir aquele cansaço, eras tu que nos estavas a agarrar na mão e a dizer: confiem porque vai correr tudo bem. Ela partilhou isso comigo também. Ela partilhou. Quando fomos ao jantar do Tiago, Sim. um jantar surpresa do aniversário dele, ela estava a partilhar um bocadinho e dizer: incrível, a minha filha. Sim. Muito especial, não é? E aí tu foste para a tua segunda operação. Aí eu fui para a minha segunda operação. Uma vez mais entregando-te, não é? Rendendo-te. Rendi-me totalmente e disse: pronto, agora ponho-me a dormir, porque eu mereço sair desta tensão. Eu já confiei, eu rendi-me, ponho-me a dormir e a seguir acordem-me, porque eu quero viver. E depois de eu ser acordada, uma grande alegria da minha parte, a dizer: eu acordei, eu estou viva, que bom, eu estou viva. Isto foi muito próximo do aniversário do Tiago e, portanto, eu a confiar que dias depois eu iria sair e que ainda iria estar fora do hospital no aniversário do Tiago, e queria muito celebrar essa data. E querias fazer uma comemoração
imensa, porque eram 40 anos dele. Exato. E até pensaste fazer lá na Terra. Ainda colocaste essa hipótese. Sim, mas nós os dois estávamos a viver uma grande morte, porque isto também não tem como não impactar as pessoas à nossa volta. Não era só sobre a Ruth, era para a minha família, era para o meu irmão, era para o meu marido, era para uma série de pessoas à minha volta, porque eu depois ouvi testemunhos de pessoas pessoas próximas que fizeram um reset, deixaram de trabalhar durante 3 meses, disseram, eu percebi que isto era para mim também, foi uma grande mensagem. E portanto, eu sobrevivo a este teste, só que 4 dias depois estou novamente numa situação delicada, porque este médico, o mesmo médico, percebe, nem se fez exames, foi mesmo aquela coisa do olhar, e já percebi através de também partilhas minhas, que eu estava com sangue nas fezes e a sentir-me novamente muito mal, ou seja, a perceber novamente que eu estava a sentir-me entre o físico e fora do físico. Claramente, muitas vezes eu senti-me fora do corpo físico, sem saber o que é que estava a acontecer, porque eu não sabia o que é que era o diagnóstico. E lembro-me que nessa fase em que eu estou outra vez assim a sentir-me muito mal, a enfermeira, portanto, isto para falarmos de fé e para percebermos que há muita coisa à nossa volta. Aliás, até vou fazer partilhar aqui que houve muita ajuda. Elisa, tu fizeste parte dela, muitas pessoas fizeram parte desta ajuda e destas orações. É que na véspera de eu ter nova informação de que eu vou novamente para o bloco operatório, vocês juntam-se para fazerem uma meditação por mim. Até quem guia a meditação é a Dina do Corpo Medicina, mas há várias pessoas ligadas a... Foi lindo porque eu tinha família, tinha amigos, tinha alunos via Zoom a fazer uma meditação para mim, sem saber que no dia a seguir eu seria operada. Ou então já sabíamos todos. E foi muito bonito porque... Ainda não sabíamos, não. Ainda não sabíamos. Isto foi na véspera. Lembrar. Sim. E estava-se a guiar uma meditação e estava-se a orar para mim, e eu ainda me liguei ao Zoom. E lembro-me que ali mais próximo do final disse, olha, eu vou-me desligar porque eu não me sinto bem, eu já estava a sentir-me mesmo muito mal. Mas eu ouvi a meditação toda para mim, e foi muito bonito ver tanta gente como a Inês Gaia, como tu, como tantas pessoas que estavam ali ligadas a mim. E nesse dia, o Zé Guerra, que também é aqui, não é, um irmão, propõe e diz que sente que as pessoas se deviam ligar todas no dia a seguir, em rezo, às 9 da noite, mas desta vez em silêncio. Estão todos ligados no Zoom, mas em silêncio. Isto, tu já sabes o porquê, mas as pessoas não sabem, não é? Eu vou explicar porque é que eu estou a fazer este parênteses. Então, eu estou nesta condição, a enfermeira liga ao médico a dizer, é melhor se calhar voltar a viver a Ruth, porque ela está com sangue nas fezes e está aqui com um quadro em que não se apresenta nada bem. Quando o doutor recebe a mensagem, ele já tinha acabado o expediente dele. E isto até partilhado por este médico. Ele pensa para ele próprio, bom, vou vê-lo amanhã e percebo o que é que se está a passar, porque é que é isto. E olha para o relógio, mas diz assim, não, eu tenho que ir lá, eu vou ver a Ruth. Porque ele já tinha estado comigo naquele dia. Eu vou voltar a ver a Ruth hoje. Quando ele entra no quarto, ele percebe que eu estou com taquicardia. Percebe que o ritmo cardíaco já está muito elevado, ouve o que eu lhe digo e percebe dentro dele, ok, eu já sei o que é que aconteceu e eu tenho que levar esta mulher para o bloco. Portanto, ele dentro dele sentiu que tinha existido o rompimento do intestino e que ele tinha que me levar de urgência para o bloco. Ele não me explica o que é que se estava a passar, só me diz, tirando a máscara, portanto, ele sempre que teve que assumir um papel, para além de médico, ele assumiu um papel muito humano, mas para mim, quer ele tenha consciência ou não, mas eu vou-lhe passar este podcast para ele ouvir. Houve partilhas que eu fiz com o doutor, mas esta se calhar não. Eu senti realmente pela segunda vez Deus através dele. E embora, se calhar muitas pessoas pensem, ok, mas tiveste ali uma primeira cirurgia delicada, o que é que aconteceu para haver uma hemorragia a seguir e para te terem que resolver e resolucionar algo. Eu estou muito grata a este médico porque ele esteve muito ligado à minha vida e à minha morte. E eu sei que ele fez o papel que ele tinha a fazer também, segundo a aprendizagem que a vida nos traz, não é?
Mas este médico tira a máscara e diz: Ruth, eu não costumo fazer isto. Eu vou ter que levar para o bloco outra vez. Ele sabia que era a terceira operação numa semana. E a única coisa que ele me disse foi: a Ruth pode acordar com um saco. Eu já tinha estado em oração, novamente, antes do médico lá estar, e já tinha voltado a repetir que a minha intenção era ficar, e nessa fase eu estava a sentir-me entre fora, dentro do corpo, fora, dentro do corpo, fora, dentro do corpo, e lembro-me de ver as minhas mãos e os meus pés agarrados à terra, de visualizar eu agarrar-me à terra e a pedir: deixem-me ficar, esta é a minha decisão. Ou seja, o que eu posso fazer neste momento é escolher ficar, o resto eu só posso entregar. Deixa-me perguntar, espero não te interromper aí em nada, Não. mas como é que é viver esta experiência tão intensa, tão de rendição constante, porque mais uma e mais uma, não é? Terceira cirurgia no espaço de uma semana, e ao mesmo tempo tão agarrada à fé, Deus dá-me um sinal, e confiar e continuar a confiar, e ao mesmo tempo no misto de emoções, porque também somos humanas. Como é que foi viver essa experiência? Porque eu estava aqui e estava a pensar: caramba, realmente eu vivi a experiência de fora, e como te partilhei há pouco, quando foi essa terceira cirurgia, eu pela primeira vez na minha vida, eu senti medo de perder alguém. E eu nunca tinha experienciado isto, porque, por exemplo, quando o meu pai faleceu, foi uma morte espontânea, não é? Portanto, eu não pensei que ele ia... partir. Exato, não é que tenha sido também com uma cirurgia ou com uma doença. E naquele momento, eu recordo-me perfeitamente de eu estar a tremer e eu identificar: isto é medo, eu estou com medo de perder a Ruth, E só me lembrava de uma frase que eu tinha dito a ti e à Inês Gaia, quando nós fomos apresentar o livro à TVI. Eu sei o que é que vais dizer. E dizer, pá, que queria mesmo, e que nos via a chegarmos a ser velhinhas, pelo menos. Sim. E eu dizer para comigo e para Deus: mas quer dizer, eu dizia que esta pessoa ia ficar e que íamos ser velhinhas e que ainda íamos olhar para muita coisa e ainda íamos ter muitas vivências. Tanto quase o sentir essa experiência de fora, ainda assim, com muita emoção. Como é que é viver essa experiência de dentro? Nesse misto de emoções, mas ao mesmo tempo de fé, de superação, de rendição e de constante... Caramba, tão intenso, Sim. não é? Olha, é muito engraçado. Eu acho que ainda não... Eu não sei se algum dia vou conseguir pôr em palavras, por mais que tente, o que é que tu sentes, porque eu acho que não consigo. Porque, por exemplo, eu após a segunda operação, a tal, por causa de hemorragia, que eu nessa segunda operação, quando acordo nos cuidados intensivos, lembro-me que adormecia, dormitava, aquelas coisas. E há um momento... E eu partilhei isto com os meus pais, e, portanto a experiência para eles também foi fortíssima, até que eles já perderam uma filha, não é? Eu sou acordada por o meu avô Júlio, que já não está cá, já não está entre nós. No físico. E ele está a chamar-me. Aliás, eu sinto a vibração, mas na verdade ele não está a chamar Ruth. Ele diz 3 vezes o nome dele e eu percebi que a presença dele estava lá. E eu, na altura... fui muito firme e disse: não, eu não quero estar em contacto com esse mundo no sentido de quem está do lado de lá ou eu ser puxada para o lado de lá. Eu quero contactar com as pessoas cá porque eu quero ficar. E fui muito firme e disse: não, porque quer dizer, eu ainda estava a superar esta questão, não é? E a receber, porque eu recebi 2 transferências antes, ou uma antes da operação e outra durante, e depois mais 2 após. E quando achei que já estava a ficar melhor, partilhei com os meus pais: olha, eu senti as pessoas do lado de lá, as pessoas que já estão do lado de lá, mas quis ser firme e disse: não, porque eu quero estar aqui. Portanto, eu agradeço que estejas, mas não. O meu contacto é com as pessoas que estão neste plano físico. E tu sentires... Eu senti-me nervosa, não é? Eu partilhei que senti-me nervosa quando percebo que tenho que ir para a segunda operação, não é? Mas eu estava... a lutar, não sei se era bem esta a lutar, mas a pedir para ficar neste terceiro momento, mas estava estranhamente calma. Porque eu sentia, para além do físico, eu sentia que eu não podia fazer nada. E esta é uma das grandes lições que nós todos que queremos controlar tanta coisa e achamos que conseguimos, mas não conseguimos. Eu claramente estava numa situação que eu não podia controlar absolutamente nada.
A única coisa que eu poderia fazer por mim própria era confiar, era estar em oração e dizer qual era a minha decisão enquanto alma, a minha decisão enquanto alma. Portanto, quando o médico surge, e eu percebia, sem saber o que era o diagnóstico, eu percebia que estava numa condição delicada, porque realmente parecia que saltava entre o físico ou desligar do físico. Umas vezes parecia que meio que adormecia, outras vezes parecia que voltava, mas sabia que não era o adormecer. Quando o médico volta e senta-se, ele senta-se realmente na minha cama, tira a máscara e diz: Ruth, eu vou ter que levá-la novamente para o bloco. E eu estou a tirar a máscara, eu não costumo fazer isto, mas eu quero que você veja a minha cara, eu quero que você veja, eu já percebi a sua respiração, está a respirar a dobrar, faz-me ali algum ponto de situação e a única coisa que me diz é: você pode acordar com o saco, porque ele já sabia o que se passava, óbvio. E para perceber se eu conseguir de alguma maneira transmitir ou responder ao que tu me estás a perguntar, mas para perceberes que eu sentia que isto era algo muito além do físico e era uma decisão que estava a existir do lado lá também. Era algo do lado lá também que estava a ser decidido. E quando ele me diz que me vai levar para o bloco, eu não lhe perguntei o que é que ele achava que se estava a passar. Eu não perguntei porquê. Porque é que acha que eu tenho que ser operada novamente? A única coisa que eu lhe disse foi... Nem foi, eu acenei outra vez com a cabeça, foi ok, vamos ao bloco. E quando eu disse isto, internamente eu sabia que eu tinha que ir. Eu sabia que alguma coisa estava a passar e eu sabia que eles tinham que fazer alguma coisa por mim, eles os médicos e para além dos médicos, e portanto eu não perguntei porque é que eu tinha que ir ser operada. E curiosamente, numa das conversas profundas que eu tive com este médico, ele disse-me: Ruth, eu acho-a, isto já após as 3 operações, ele disse-me: eu acho-a extremamente corajosa. Estava a pensar exatamente nessa palavra. Exatamente essa palavra. Caramba, também é preciso muita coragem. Porque estava-me a tentar imaginar no teu lugar. Eu não sei se não teria oferecido resistência. Eu não sei se não teria questionado tudo. Eu não sei, sabes? Eu não sei como é que seria. Mas efetivamente também é preciso muita coragem para, entre aspas, abrires mão, como tu disseste, de qualquer controle e confiar uma vez mais, ok, é para ir. Sim, Então, eu na altura já me tinha rendido. Antes dele aparecer no quarto, eu disse: Deus, eu estou rendida. Eu sei que eu não controlo nada. A única coisa que eu faço é dizer: esta é a minha intenção, é ficar. Esta é a minha intenção e é a minha escolha, é ficar. O resto não está nas minhas mãos, não é? Eu sei que uma parte sim e a outra parte não. Mas este médico, quando partilhou-me, eu acho extremamente corajosa, porque você foi de peito aberto para 3 operações. caramba, no espaço de uma semana, volta a fazer você aqui. foi de peito aberto, numa resiliência, até numa calma, não é? E eu realmente aí, eu senti calma. Lembro-me só de pensar: ponham-me a dormir, porque se for para ir, que este sofrimento se acabe, não é? E que, ok, eu entreguei-me, essa experiência humana terminou. Se for para ficar, que tudo o que tenham a fazer para que este sofrimento e esta sensação de estar entre cá e lá, que desapareça. E portanto, uma vez mais, eu já não estava com os meus pais e nem com o Tiago, porque já tinha acabado a hora da visita. Eu vou para os cuidados intensivos e dizem: pode ligar à sua família e a sua família pode vir vê-la antes da operação. Mas eu já não estava a questionar porque é que me estão a dizer isto ou não, já estava rendida. E lembro que voltei a perguntar: o que eu mais quero é que me acordem. É só o que eu mais quero. E portanto, foi ali difícil, porque o Tiago já ia a caminho de Mação, quase a chegar a Mação. Quando eu lhe dou a notícia: eu vou ter que... Ele já não chegou a tempo de me ver antes da operação. Eu vi só os meus pais. E eu sei também que havia um trabalho para eles e aqui uma cura. Não sei se vamos ter tempo a falar sobre isso, porque a Maria Gurjão também teve aqui um papel muito interessante das constelações familiares. Havia uma cura que tivemos que voltar a fazer enquanto família. Eles deram umas mãos e eu lembro-me de dizer assim: Deus não vai voltar a fazer isto com os meus pais. Pensei nisto, ou seja, eu também pensei neles, que era: eles não vão voltar a passar por isto, eles não vão voltar a perder uma filha. E então eu estava de mãos dadas a eles, mas a dizer para mim própria... Isso também te empoderou de certa forma, se calhar, sabes? Também te enraizou, também te fez ter ainda mais força nessa decisão. Pelo menos agora quando estavas a falar, Sim, senti isso, sabes? sim, Senti mesmo. sim, foi o... Não vai voltar a acontecer.
e ao mesmo tempo havia a minha fé. Já não era só por mim que quero agarrar-me à vida, também é por eles. Era. Eu escrevi um texto a dizer que o amor nos salva, não é? Que o amor salva tudo e o amor cura tudo. E Elisa, o amor que eu recebi durante esse tempo todo, a corrente das orações, tudo, o meu amor à vida, o meu amor a mim, o meu amor ao corpo, o meu amor a tudo e o amor que eu estava a sentir das pessoas, salvou-me, eu sei disso. Até o amor do médico, porque nós não nos conhecíamos, era médico-paciente, mas até esse amor, o amor que ele colocou na sua missão e o dizer, não é porque... Até o tirar a máscara, não é? O tirar a máscara. Mostrar-se tão humano e tão... Sim, porque eu imagino que ele tinha uma grande carga aos ombros, porque tudo começa, acredito eu, numa primeira operação, não é? E, portanto, ele sentia também dentro dele que ele tinha este papel de vir salvar a sua paciente e de fazer tudo o que ele pudesse, que estivesse ao seu alcance, e eu sei que ele o fez, para que esse fosse o fim, não é? E, portanto, eu quando fui... Uma vez mais por amor também. Uma vez mais por amor. Eu amor à missão, amor àquilo que ele escolhe desempenhar nesta vida. Sim, amor à paciente. Eu tive uma experiência muito engraçada com os médicos e estou-lhes muito grata, porque nesta operação sou 2 médicos, porque há a parte do intestino para ser limpo, há uma infecção enorme, e há o médico, o cirurgião que me vai operar, na verdade é mais ele que tem o papel ativo aqui nesta terceira operação. Antes de eu receber a anestesia, este médico vem até mim e de eu assinar o consentimento. E é muito engraçado porque este médico acaba por falar com o meu irmão e partilhar o que é que ele sentiu. Isto foi muito engraçado porque eu acho que mesmo dentro da ciência teve lá muito, pelo menos para mim, é assim que eu leio, não é? Mas teve lá muita espiritualidade se nós conseguimos ver isso. Este médico vem ter comigo e diz: Ruth, eu sou o médico, apresenta-se, etc. Dá-me o consentimento e diz: perguntas. E eu respondo-lhe: eu não tenho nada a perguntar. E ele: você não tem perguntas para me fazer? Porque eu não perguntei porque é que me iam operar, eu não perguntei porque é que eram 2 médicos, eu não quis saber. Eu disse: eu estou rendida e eu sinto dentro de mim que tenho que fazer alguma coisa, portanto eu estou aqui, eu não vou fazer perguntas. E não queria sequer que entrasse medo na minha cabeça, eu não queria que me dissessem qualquer coisa ou que se calhar explicassem o que é que se estava a passar. Era medo, e eu não queria o medo, eu queria a fé. Portanto, se eu estava a escolher a fé, eu não queria que me explicassem nada, eu já tinha confiado. Portanto, não me expliquem nada, não me digam o que é, porque vai entrar a mente e vai entrar o medo. E este médico confessou isto no dia a seguir, e o meu irmão estava ao meu lado nesse momento. Ele achou que não se passava nada comigo. Ele achou que eu não poderia ter a infecção que tinha, e partilhou isso também com o médico, o primeiro médico que me operou. Eu não poderia ter a infecção que tinha, eu não poderia estar no estado em que estava, porque eu apresentava-me num quadro de extrema consciência, calma, e não me queixava de dores. E ele dizia: não é, nós vamos à operação porque... Ele dizia assim: eu só vou a esta operação, eu só fui a esta operação porque o doutor João disse: temos que ir, nós temos que ir. E ele dizia: não achava que tínhamos que ir, mas o doutor João dizia: não, nós temos que ir, eu sei que temos que ir. Portanto, houve muita coisa aqui para mim que é invisível. E ele disse: ok, então vamos, porque há este médico a dizer vamos. E portanto ele disse: até eu ver o tamanho da infecção e o que se estava a passar comigo, eu não acreditei que se passasse, porque aparentemente no meu olhar, na forma como eu falava, na minha consciência, na minha calma, ou eu não apresentar dores ou queixas, para ele eu não poderia estar a passar por aquela condição. E isto para mim fala muito sobre a nossa meditação, não é? Fala como é que a meditação nos consegue também enraizar e nos dar este estado de consciência sobre o nosso corpo, sobre tudo. E portanto, olha, agora para falar aqui daquele parênteses que eu fiz de vocês se voltarem a unir em oração e de terem combinado às 9 da noite em silêncio, via Zoom, quando eu já estou no bloco, antes mesmo de eu receber a anestesia, eu olho para o relógio e bate às 9 da noite, que era a hora em que vocês decidiram se encontrar para orar por mim, sem saber que eu iria estar novamente no bloco. E quando eu olhei, isto foi fortíssimo, foi outra vez o amor a atuar. Quando eu vejo que são 9 da noite e eu sabia que vocês estariam todos a ligar para rezar por mim, combinando isto sem saber que eu estaria no bloco exatamente àquela hora, prestes a ser apagada, não é? Com a anestesia, eu olhei e disse: eles estão todos agora comigo. Eu tenho não sei quantos anos comigo. Vai correr tudo bem. Tão linda. Sabes, eu disse: vai correr tudo bem, eu tenho não sei quantas pessoas comigo.
não era só uma operação, não era só aqueles médicos no físico operar, mas estava a existir toda uma operação invisível por mim. E a tal cura que também falaste em termos de constelação, não é? Esta cura, se calhar até para os teus pais, de não perderem uma outra filha, não é? Portanto, o tanto que estava a acontecer no mundo invisível, o tanto realmente. E deixa-me só também perguntar-te aqui uma coisa. Tu, quando sentiste esta entrega e ok, eu vou, tu trouxeste essa partilha que eu quero aqui sublinhar, porque acho que é tão importante. Se calhar muitas pessoas, quando vão para uma cirurgia tão delicada, não se centram, não tomam uma decisão consciente, vão se calhar com um misto de medo, ou vão no racional, ou vão, não sei. Portanto, eu gostava de só trazer esta questão do quão foi importante para ti tu decidires, eu escolho viver. E eu escolho também por mim, e escolho, entretanto, também pelos meus pais, porque não vão perder outra filha. E, portanto, eu escolho vibrar em fé e não vibrar no medo. Como é que foi centrar-te aqui? Porque também acredito que isso foi como tu disseste, há pouco acho que disseste tudo, que é, eu nem quero saber do porquê, para não quero vibrar no medo nem no racional. Se é para fazer, vamos fazer. E depois, na tua conversa com Deus, se é para me curarem, então que se possa resolver tudo. E se for para ir, lá está, abrires mão até do controle. Mas ao mesmo tempo decidires, empoderares, enraizares, teres essa decisão. Acho que este pontinho é tão importante, porque se calhar muitas vezes a pessoa até diz que quer viver, mas não decide com todas as células, não decide com toda a sua energia, com todo esse centramento. Acho que é uma mensagem tão subtil e tão forte ao mesmo tempo. Gostava que nos dissesses como é que foi para ti quando assumiste essa decisão, quando abriste mão do resto, quando te alinhaste nesse tipo de vibração. Sim, olha, isto aqui está relacionado muito com uma coisa que eu até já escrevi, embora eu não tivesse contado a história, é através de ti que eu estou a contar. Eu disse que perante o meu maior momento de fragilidade, e vamos dizer fraqueza física, foi o momento em que eu me senti mais forte. Mas a força não era física, não é? Era uma força, porque no físico eu não me estava a sentir forte de todo, eu estava-me a sentir a morrer. E porque realmente pensava assim, fogo, eu se fechar os olhos tenho a sensação que adormeço, eu tinha muito esta sensação, fecho os olhos e se calhar tenho a sensação que adormeço e que se calhar não regresso, era uma fraqueza enorme, que eu não consigo definir, mas espiritualmente, mentalmente, energeticamente, o que eu estava a decidir era com muita força, era com muita determinação. Por isso eu tinha uma imagem muito minha de me agarrar, porque foi muito incrível. Quando eu fiz a viagem de psicadélicos, com a terapeuta que estava comigo, foi com uma terapeuta, eu disse, olha, eu preciso de ir à Terra. Nós estávamos dentro de casa e disse, eu preciso de ir à Terra. Porque eu estava a ver eu estava-me a sentir a ir para o lado de lá, portanto, numa viagem psicadélica, e não tinha passado por nada disto, eu disse, eu tenho que ir à Terra. E ela, então vamos à Terra. E eu tive a necessidade de colocar as mãos, os pés e até os joelhos na terra. E na altura, eu tinha muito esta coisa de agarrar, sentia-me agarrar a relva e dizer assim, eu quero ficar, eu quero ficar, eu quero ficar. E nesse momento que eu estava com ela, eu olhei nos olhos dela e disse-lhe assim, chamei pelo nome dela e verbalizei, eu tenho medo de morrer. E lembro-me que ela ficou assim a olhar para mim, sabes? E houve ali um silêncio, porque ela não soube muito bem o que me dizer, porque eu estava a ter já essa experiência. Eu primeiro vivi a experiência da morte e da vida em psicadélicos, que foi uma ajuda preciosa para eu já ter definido bem dentro de mim a força, porque eu nessa viagem eu tive que definir muito bem a força do que era a minha decisão. E eu só tive que vincar essa força, que é sobre-humana, é uma força muito sobre-humana, e de dizer, esta é a minha escolha, é ficar. Só que eu sei que eu não posso controlar tudo, nem sequer sei o que é que se está a passar para o lado de lá. Porque não sei se era mais necessária do lado de lá do que cá. Só que era uma força que não era física. E, portanto, no meu maior momento de fraqueza física e de fragilidade física, eu senti uma força que não é humana. E foi essa que olhando para dentro de mim, porque num curto espaço de tempo tu consegues ver tanto. Tu consegues ver tanto da tua vida, tu consegues pensar em tantas pessoas,
eu lembrei-me do que tu me disseste a mim, à Inês, tu falaste isso agora, tu lembrei-me da tua frase, tu disseste assim, cuidem de vocês porque eu quero que nós cheguemos a velhinhas. E eu lembrei-me desta frase, eu quero chegar aí, ou se não chegar aí, eu quero pelo menos viver mais, não é? E foi essa força, sabes, Irã? Foi essa força que eu vinquei espiritualmente, energeticamente, porque eu sabia que era uma comunicação com o lado lá. O médico ia fazer o lado dele, eu sabia disso, eu vi isso nos olhos dele. Eu sabia que ele estava lá a fazer parte dele, mas havia o outro lado. E foi só aí que eu disse, enquanto alma, qual é a minha escolha? Essa é a minha. Então, se me puderem auxiliar do lado lá e perceberem que esta é a minha vibração, é a vibração do meu coração, ajudem-me, porque esta é a minha escolha. Pá, tão bonito o que tu estás a dizer, Ruth, porque realmente, e costuma-se dizer que é na realidade, é nos momentos, é perante as situações que nós nos revelamos, não é? Isto não quer dizer absolutamente nada em relação a ninguém. Atenção, porque obviamente todos somos humanos e todos fraquejamos. E às vezes passamos-nos ou chateamos ou seja o que for nessas questões e nessas situações. Mas essa frase realmente diz tanto. E tu estás a dizer que no teu período, na tua fase de maior fragilidade física, para já aqui o remeter-nos que realmente somos muito mais do que um físico. Pronto, mas já nem paramos só por aqui. Mas que no período de maior fragilidade física tu encontraste a tua maior força, a tua grandeza. Esta é uma mensagem tão poderosa, pelo menos na minha visão, porque realmente é não ficar na dor, é não ficar nessa crítica ou queixume, ou mesmo na perspectiva do que está a acontecer, que é real, mas não te perderes ali, porque nós somos muito mais do que aquilo, do que o corpo, ou do que o que for que esteja a acontecer. Então, perante esta mensagem, qual é a mensagem que tu gostarias de deixar às pessoas que nos estão a ouvir? E falando de fé, e falando aqui que estamos numa altura natalícia, mas não só, porque certamente também muitas outras pessoas irão ouvir-nos mais tarde, mas falando de vida e falando de morte, e falando de fé, e falando de grandeza espiritual, falando de decisão, falando de tudo o que tu falaste, qual é a mensagem que tu gostarias de deixar às pessoas? Obrigada, Lisa, por pedires isso, que é tão importante, não é? Porque isto tudo passou-se, eu sei que havia uma mensagem para mim, mas eu sei que também há uma mensagem para o outro, e é tão bom eu estar aqui para poder passá-la, não é? Isso é uma grande bênção. Olha, Lisa, eu acho que tem muito a ver até com o que tu disseste, que é nós centrarmos ao ponto de não nos acharmos coitados da experiência, não nos acharmos vítimas de uma experiência. E eu não me sinto vítima desta experiência, não sou de toda uma vítima, sinto muito pelo contrário, eu estou mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca. É realmente aquela história da águia, não é? Que é, sei lá, é uma transmutação fortíssima. Eu venho cá de novo, quase que eu tenho a sensação como uma morte mesmo, mas eu venho cá de novo e venho vincar quem é a Ruth, o que é que a Ruth quer e o que é que a Ruth realmente quer fazer e o que é que não quer fazer e onde é que ela tem que pôr limites. Mas há aqui uma mensagem para mim que é muito importante, que se nós não nos sentirmos vítimas de uma experiência que nos está a chegar, nós sabemos que ela está a chegar porque há uma ordem divina no universo, não é? Ou seja, tudo no universo tem uma ordem, tem um equilíbrio, tem ali um momento que inclui e que vai tocar em milhares de almas em simultâneo, porque isto foi sobre mim, mas não foi só sobre mim, estávamos tantos em processos a partir daqui. Se nós não nos sentirmos vítimas e se percebemos que há uma ordem no universo, nós sabemos que está tudo bem. Não sabemos que está errado, sabemos que está certo. Porque não há esse errado no universo. Nem se uma pessoa escolhe ir para uma operação sabendo que até tinha visto que estaria em risco. Não foi errado. Não há esse errado aqui. Nós vamos parar, não temos que parar sempre. E se nós conseguimos ter este centramento, eu acredito que nós vamos buscar aquilo que é a fé inabalável. Fosse qual fosse o desfecho, quando eu me rendi naquela cama, quando eu me rendi e disse, o meu maior desejo, estava a dizer isto pela segunda vez, é que me acordem, é eu ouvir o meu nome, não é porque estamos sob aquele efeito da cirurgia e têm que nos chamar. O meu maior desejo é que me acordem, mas se isso não acontecesse, eu estava a sentir a minha tristeza humana, que acredito que depois lá do outro lado não seja assim, mas eu estava a sentir a minha tristeza humana. Se isto não acontecer e se eu não acordar,
E se eu não voltar a ver as minhas pessoas no físico, não é? Eu sentia essa tristeza, mas eu sabia que era porque tinha que acontecer. É tão bonito o que dizes. Fizeste-me lembrar quando eu fui à Costa Rica à busca de visão. E quando entrei naquela floresta, para ficar os 4 dias e 4 noites sem comer e sem beber, e eu lembro-me que comecei a chorar, assim do nada, antes, assim uns dias antes, e eu chorava babirranho, e chorava compulsivamente. E eu afastava-me dos meus, da minha família, ia para a tenda sozinha, chorar, chorar, chorar. E eu pensava, caramba, mas porquê que eu estou a chorar? Eu nem tinha consciência. Porquê que eu estou a chorar? Eu estou aqui porque eu decidi, se eu não quiser eu posso ir embora, portanto, porquê que eu estou a chorar? Até que percebi, não foi no primeiro dia, acho que foi no dia seguinte, eu estou a chorar por medo, porque no fundo o medo também é irracional, muitas vezes não é, eu não tenho que estar consciente que ele existe para ele estar a fazer-se sentir. E então eu percebi que estava a chorar por medo de tudo aquilo que eu não pensei, que eu não quis pensar sobre essa floresta. Sabendo que a floresta da Costa Rica é uma floresta de super biodiversidade. Exato. Pronto, portanto eu tinha lá todo o tipo de bichinhos e de bichões. E sabes, e quando eu me apercebi que estava a chorar por medo, eu recordo-me muito disto também, e acho que vai ao encontro do que tu estás a dizer, que foi outra vez essa rendição pura, porque eu não controlo nada. E eu apercebi-me também que eu não precisava ter medo, porque Deus sempre esteve lá nos períodos mais desafiantes das nossas vidas, nos bons e nos mais desafiantes. E quando eu metia jeito de tanta coisa poder ter acontecido, ele esteve lá. Independentemente da situação ter corrido bem ou não, não é? Mas a verdade é que há um amparo maior. Então, claro que ele ia estar para mim também nesta Costa Rica, nesta floresta. E mesmo, repara, eu pensei isto, e mesmo que aparecesse um tigre, eu tive que me pôr aqui, e mesmo que aparecesse um tigre, ainda assim era a minha escolha ir, e era a minha escolha confiar que tudo estava certo. Portanto, que o que fosse para acontecer era escolha também divina e que eu não teria que pensar ou recear ou ficar aquém do que eu podia ir por medo. Sabes? Então, é o que estavas a dizer, abrir mão do controle até aqui, porque o que tiver de acontecer, acontece. Acontece. Não é? Realmente nós não Não, controlamos nós nada. não Falamos controlamos tanto mesmo. de um carro ou do que for. E é realmente o melhor que podemos fazer é decidir o que queremos viver. E até no Conversas com Deus. Somos as duas fãs desse livro. Exatamente, eu gosto mesmo deste livro. E ele diz-nos exatamente isso. No fundo, Deus, ele a responder ao Neil, eu quero o que tu quiseres. É o que tu decidires. E que mais pessoas possam, através desta tua partilha, se centrar no que elas querem. O que é que eu quero viver? Abrindo mão, atenção, sempre nessa rendição pura, porque também há uma força divina e também há o lado lá, como tu dizias, e há muito para além de, mas ainda assim eu estar centrado no que eu quero. Exato. Eu estar centrada, mas ao mesmo tempo, como tu disseste, depois o desapego humano, porque podia haver a tristeza humana se não acontecesse. Exato. Eu estava nessa tristeza, óbvio, não é? Isso é muito importante também percebermos e aceitarmos isso. Mas alinhaste aqui, não Mas é? alinhei-me com... Esta pureza mesmo de Sim, alinhar-te com todo o universo e olha, seja feita a tua vontade. exatamente. A minha é esta, o que eu desejo é isto. Se puder ser, E maravilhoso. eu acho muito importante nesta mensagem, Lisa, que estamos a passar as duas, porque na verdade estamos a passar as duas, não é? É que a pessoa realmente assuma que, independentemente, seja qual for o desafio que a pessoa está a viver, que assuma dentro de si que essa experiência em determinado... Assim, eu sei que a nossa mente tende, e se calhar até mesmo neste mundo espiritual, nós estamos sempre a justificar porque é que se está doente, a justificar porque é que há um divórcio, ou seja, se calhar até já estamos a fazê-lo em demasia. Aquela pessoa está doente por isto, aquela pessoa divorciou-se por isto, aquela pessoa viveu aquela morte por isto, etc. E é importante sim, porque estes são processos para nós irmos bem dentro de nós e nós nos conhecermos mesmo a um nível de entranhas, a um nível celular, não é? A um nível molecular, a um nível energético, mas há coisas que nós não vamos compreender. Há decisões que eu tomei que se calhar não foram aqui sequer, não foram neste plano físico. Eu não sei que decisões é que eu tomei do lado de lá antes de estar aqui nesta encarnação, eu não faço ideia. Portanto, eu honrar a experiência que eu estou a viver na minha pele, nunca me senti vítima dela, mas sim estando firme de eu estou mais forte, eu não estou mais fraca. Claro que já chorei.
Claro que eu tive imensas dores, claro que eu tive processos muito dolorosos nesta experiência toda e que quem está do lado de lá, que eu sei que há muitas pessoas que vivem por isto, estas infecções, de terem que colocar uma ileostomia, a seguir há abscessos internos, temos que ser drenados, cortados, etc. Isso traz imensas dores físicas, mas sabes que foi muito interessante, Lisa, que até nesses momentos o meu grande auxílio foi sempre a meditação. Quando eu sabia que eu ia ser cortada uma e outra vez, para limpar esses abscessos internos, porque, ou seja, era a infecção ainda espalhada pelo corpo já após o operatório, eu meditava muito para eu não ter tanta dor no físico, e para eu estar totalmente, para haver duas anestesias, a anestesia física e a anestesia mental e a anestesia energética, e isto funcionou imenso comigo. Aqui uma vez mais, olha, fogo, a coragem que é, claro que a meditação, tudo isto, mas a coragem, porque quando estás a viver na pele, caramba, É não é? muito intenso. E eu chorei quando tive que chorar, e ainda hoje tenho que chorar, e faz parte, porque nós não somos só essa grandeza espiritual, nós também somos a pequenez humana, que não é. Eu quando digo pequenez humana é porque nós somos pequeninos, se calhar no físico, mas não somos nada pequeninos naquilo que é o espiritual, muito pelo contrário, não é? Este corpo é muito pequeno para o tamanho que nós temos na verdadeira essência. E é muito interessante porque eu depois soube, através de uma amiga, eu tenho que contar esta história, Elisa, porque nós estamos a falar de fé, para nós percebermos. É que aconteceu tanta coisa que eu acho que precisava de um ano para falar. Eu tenho o xamã, o Bruno, que eu acho que tu já ouviste falar muito sobre ele. E nesta situação, antes de eu ser operada a terceira vez, já não sei porquê, porque eu tive que fazer muitos ataques. Eu fui fazer um ataque e eu estou na cadeira de rodas à espera para me chamarem. E estou em oração, porque não sabia o que se passava, mas fisicamente sabia que não estava nada bem. E nesse momento, o Bruno, eu penso nele, neste xamã, e começo a pensar, como é que eu ainda não pedi ajuda ao Bruno? Como é que eu ainda não falei com ele, também para ele, nas suas orações, me ajudar, não é? No invisível. E estou à espera de ser chamada, e nisto, a pessoa que abre a porta para me vir buscar é a atual companheira do Bruno, xamã. Qual é a probabilidade, primeiro, dessa pessoa trabalhar neste hospital? Segundo, de ser ela naquele momento, naquele minuto, naquela hora, ser ela a fazer o exame. E quando ela me aparece à frente, eu pensei assim, se calhar já estou a delirar, porque esta pessoa parece-me mesmo a mulher do Bruno. Mas se calhar já estou a delirar, tanto que eu não falei com ela e também estava numa condição muito, fisicamente muito vulnerável e gostava-me até falar. Ela, muito querida, tratou-me mesmo, uau, coloca-me, traz-me ataque e também ela me reconhece, mas sem a certeza de que era eu. Isto é incrível, eu estou o tempo todo no ataque em oração, o tempo todo no ataque a pedir ajuda aos anjos, aos mestres, aos guias e já a falar para o Bruno e os meus anjos a dizer-me, tens que pedir já ajuda ao Bruno, a primeira coisa que vais fazer quando chegares ao quarto é mandar uma mensagem ao Bruno. E Elisa, quando eu cheguei ao quarto, eu já tinha uma mensagem do Bruno. Lindo. E o Bruno só me dizia isto, Ruth, eu vou ajudar-te. Como é que esta mensagem chega a ele, não é? Vamos sair do racional. Eu não a mandei, fisicamente. Mas a Cuca Roseta, que também esteve em oração, que também fez parte destas orações, naquele momento sente muito medo de me perder também. Liga ao Zé Guerra e diz, Zé, tens que falar com o Bruno agora. Portanto, eu estava a receber mensagem, tens que falar com o Bruno agora, e alguém intercede por mim. Houve muitos anjos. E, portanto, o Zé Guerra fala com o Bruno e pede-lhe esta ajuda, e a partir daí começa a haver muita gente a orar por mim. E é aí que eu também percebo, Ruth, pode estar a acontecer tudo isto no físico, mas no energético estão a acontecer tantos milagres. Aquela mensagem chegou um dia antes de eu ser operada e de eu saber que eu ia ser operada. E aquela mensagem também foi um conforto para eu saber, calma, do lado de lá estão a olhar por ti. Realmente nós apegamos-nos muito aqui ao material, até ao corpo, e reduzimos-nos até a isto, e depois temos medo de perder isto, claro que é fundamental para a vida terrena, mas realmente esta tua experiência também mostra uma vez mais o quão nós somos tão para além deste físico. Portanto, isto no fundo, como tu dizes há pouco, não é nada. É pequenez, agora não consigo dizer, sim, humana. E há pouco também disseste, e eu acho que é muito bonito e vou ressalvar aqui, o abençoar todas as experiências. Não nos sentirmos vítimas delas, mas em tudo reconhecer o divino, porque em tudo podemos aprender com. Realmente, se tu tivesse evitado estas operações,
se calhar não tinha chegado a esta ainda maior grandeza espiritual que agora estás a trazer. E falaste com uma força tão grande. Eu agora, que fui acordado e que estou aqui, eu não sei reproduzir as palavras exatas, ainda por cima porque dormi muito pouco, mas eu senti a vibração com que tu falaste. Eu quero ser esta Ruth, a Ruth que eu sou, eu quero viver, eu quero, não me recordo mesmo das palavras, mas senti essa força. Até o que eu quero e o que eu não quero. Colocar mais limites. Que seja realmente, não digo uma oração, mas um rezo interno. Que esta experiência que a fizeste, que decidiste por algum meio, talvez no outro lado sobrenatural, passar por esta experiência, apesar da viagem psicadélica ter dito vais correr risco, mas se tu decidiste vivê-la, talvez era porque a tua alma sabia que te ias agradecer ainda mais. Ok, o físico ia sair debilitado. E agora nada que, se Deus quiser, não has de ter as tuas recuperações. Mas foca no espiritual. Foca no quanto tu te empoderaste e não fiques mais aquém deste nível, não é? Sim. Até quando passares outra vez, e já és, e continuas a ser, a Ruth Missão. Exato. Mas não te esqueceres aqui desta Ruth. Eu senti tanta força em ti, Ruth, mesmo. Sim, porque não tens como não... Se tu percebes que perante o teu um período de maior fraqueza, não é? E fragilidade, que tua força Tu superaste. Faz milagres. Efetivamente, tu superaste tudo Superei. isto. Eu sei que foram 2 milagres. Eu sei que foram 2 milagres, ou mais que isso, não é? Eu sei que houve ali grandes milagres. E eu sei que a minha alma e o transcender a mente, tenho a certeza que esteve por trás disso. E foi muito bonito, porque mesmo no hospital, médicos, enfermeiros e equipas, porque através desta amiga, que é a mulher do Bruno, porque entretanto começámos a falar uma com a outra e ela foi acompanhando todo o meu processo, porque estava lá no hospital. Aliás, houve um milagre do Bruno estar 2 vezes comigo no quarto, este xamã, e de uma das vezes ele afastar a cama dos sítios onde ela estava, sei lá, perto das 9 da noite, que era quando me iam buscar o prato do jantar, ele estar-me a fazer reiki e ninguém entrar naquele quarto. Eu senti-me num filme, eu senti-me a receber uma bênção divina enorme, e o Bruno estar com as suas mãos em mim, mais a mulher dele, estar-me a passar essa energia de cura e ninguém entrar naquele quarto. Eu vi coisas que parecem num filme. Então... não há como não sentir esta força e não há como não dizer assim, caramba, eu não passei por isto tudo para não aprender e para esquecer que esta força é surreal, é para lá do físico, não é? E foi muito interessante porque através desta amiga, que atualmente é a amiga que trabalha nesse mesmo hospital, ela me dizer, e outra amiga, que tinha uma amiga lá, que foi uma das pessoas que fez parte da equipa de drenagem. Depois é muito engraçado, muitas pessoas falavam com muitas pessoas e eu percebi que estava muita gente a ajudar-me. Uma grande amiga fala com uma pessoa de lá a dizer, olha, está aqui uma grande amiga minha, por favor, eu não quero, ela não está em condições de falar, mas vai-me passando sempre a informação que puderes e eu vou parar esta amiga na equipa de drenagem, imagina. E então, por via destas 2 mulheres, eu sei que as equipas que foram comunicando, falando entre si, há qualquer coisa nesta rapariga, como é que ela... Aliás, uma das pessoas verbalizou a seguir de eu ser cortada, porque o médico estava sempre a dizer, Ruth, está tudo bem? Ruth, está tudo bem? Porque eu, na primeira vez, eu estava com os olhos fechados e percebi claramente que eu estava a sorrir. Ao mesmo tempo que estava a ser cortada. Porque eu pedi à equipa de anjos e mestres que estivessem comigo, então, no momento em que estava lá no físico, eu não estava lá num outro campo, eu vi-me num sítio lindo, em que estava a ser muito cuidada energeticamente, espiritualmente, vi coisas muito bonitas nesse momento, muitos anjos à minha volta, muita luz, e portanto foi aí que eu pus o meu foco. E lembro-me que estava com os olhos fechados e estava um pequeno semblante em mim a dizer estava tudo bem e que eu era mais do que aquele físico. E quando aquilo acabou, uma das pessoas da equipa disse, caramba, como é que é possível esta serenidade perante uma situação destas? E havia outra equipa da unidade de cuidados intensivos a dizer que se perguntavam entre si como é que era possível, depois de eu acordar da segunda operação de urgência, e não me queixar de dores, e estar tão calma, e estar tão sorridente, e ter sempre uma palavra, o que é que se passava naquela pessoa que não se queixava e que estava ali naquela serenidade. Então também sinto que eu, Ruth,
Tive aqui também um grande trabalho de perceber a ciência, que é uma grande obra de arte, porque o que os médicos fizeram também foi uma obra de arte. Não estou a falar da primeira operação, mas das restantes que me salvaram. Houve uma obra de arte, não é? O terem a capacidade de colocar o nosso intestino para fora para nos salvarem a vida é uma obra de arte. Mas também é uma obra de arte que eles questionem o que é que se passa aqui, como é que esta pessoa consegue manter esta calma perante isto. Também é uma obra de arte. Então, por isso, uma das frases, não é, Lisa, que falavas há pouco, que eu partilhei, que é uma das grandes mensagens que eu quero passar aqui, é: transforma a dor numa obra de arte e faz da tua vida uma peça única. Porque realmente eu ainda tenho o saco, eu ainda estou com a ileostomia, é uma coisa que eu quero falar sem tabus, eu ainda tenho mais 2 operações para passar, mas isso não me impede de estar aqui. Aliás, isso permite-me estar viva agora. Antigamente isso não era possível, não havia a ileostomia e, portanto, as pessoas morriam por causa dessa infecção. Então, vamos dar atenção àquilo que merece atenção e não vamos agarrar-nos àquilo que nos pode sugar, como, por exemplo, eu ainda tenho um saco. Se chateia, claro que sim, há menos que eu estou farta disto, mas também há menos que eu diga obrigada porque foste um grande amigo e és um grande amigo e me permitiste estar onde eu estou. Portanto, vamos colocar o nosso foco onde eu estou viva. Esta é a benção, não é? Eu sempre brinquei contigo, mas a falar a sério, que tu tens também um dom, para além dos outros, para a decoração e para embelezar tudo, até a partilhares a tua experiência, que pode ser vista de tantas formas, tu consegues embelezá-la, já viste? E não só vivenciá-la, aliás, e também com toda essa força vivenciá-la com essa serenidade e com essa coragem, com esses caramba, não é? Como é que é possível estar a sorrir e pôr o foco realmente onde se quer, no momento em que se está a ser cortado, por exemplo, mas ao mesmo tempo estar a partilhar e deixar esta mensagem às pessoas para embelezarmos mais. Realmente lá está, abençoarmos, vermos sim. a bênção em tudo, antes de ou em vez de nos perdermos no meio do resto, não é? Exato, sim. É muito Porque se vimos bonito. como uma bênção, a maior bênção é eu estar aqui a falar contigo e estar viva, essa é a grande bênção, não é? Então, quando vem alguma tristeza, quando vem algum cansaço por o processo ainda não estar todo fechado, eu lembro-me, olha, estou quase a fazer 40 anos, não é? Em janeiro. Uau, que grande a morte em cima dos 40, mas caramba, ninguém vai parar esta quarentona. Ninguém, eu só quero é viver. Muito bom. É isso mesmo, estas experiências ainda te dão mais vida, Sim, ainda te trazem mais essa força para viver. Já não é mesmo. só que às vezes acredito que todos nós andamos meio a deambular, claro, queremos viver, mas não estamos mesmo ancorados, não estamos mesmo nessa decisão, nessa consciência. Andamos meio como um barco por aí à deriva. E acho que isto trouxe ainda mais rumo, mais norte, não é? Mais a tua direção. Sim. Pelo menos sinto isso. E sabes, Lisa, eu estava no hospital e a minha família a viver curas muito impressionantes uns com os outros, Para além porque, dessas curas. para além de, sabes, foi muito bonito e queria até aqui agradecer à Helga Santos, que esteve comigo e tem estado comigo todos os dias de mãos dadas. Ela ajudou muito, fez um trabalho muito profundo comigo, energético, sempre que acontecia alguma coisa e que a infecção teve muito tempo e não desaparecia do meu corpo, teve muito tempo para desaparecer, e a Helga esteve ali, falava comigo, fosse por telefone, fosse videochamada, a fazer um trabalho energético para nós percebermos, ok, como é que podemos ir mais fundo para acelerar. E depois a Maria Gurjão, já eu aqui fora, fez um trabalho incrível. Eu fiz uma constelação familiar com a minha família toda. Lindo. Fiz uma constelação com os meus pais presentes, o meu irmão presente, o Tiago presente, as minhas primas, as minhas tias, os meus tios. Uau, uma família toda. A família, porque se percebeu através da Maria Gurjão que havia aqui um grande peso associado à minha avó Lourdes, que tinha tido uma experiência muito dolorosa de vida. E quando eu fui ter com a Maria, que foi uma das pessoas que me ofereceu ajuda, houve muitas pessoas a ofereer-me ajuda, fui muito abençoada mesmo. A Maria disse, eu já não sei como é que, aqui para também reduzir um bocadinho, não sei como é que chegámos lá, mas eu não partilhei isto com a Maria, atenção, eu partilhei foi isto muito com a minha mãe no hospital, que era, eu enquanto estava no hospital, muitas vezes no físico já estava na minha magreza ali com os 39 quilos, e quando me picavam, etc., eu olhava para o meu corpo e sentia que o meu corpo era da minha avó, ok? Que era a minha avó que lá estava.
E como era em demasia e era muito intenso, eu tinha que verbalizar mesmo, não é? Em tom audível. Mas isto não é a minha experiência, avó. Eu não tenho que passar por isto. Isto não é a minha experiência. Vó, isto não é a minha experiência. Isto não são as minhas dores. Eu não tenho que passar por isto. Ou seja, isto saía-me de uma maneira inconsciente. Mas eu sabia que tinha que expressar. E sei contar isto à Maria Gurjão. Numa conversa, ela diz-me, isto é a tua avó. E eu arrepiei-me toda. Porque eu não tinha partilhado isto com a Maria. E disse, Maria, eu no hospital, eu senti isto muitas vezes. Eu cheguei a falar com a minha mãe. E a minha mãe depois partilhou comigo, Ruth, eu cheguei a olhar para ti, em vários momentos, quando estavas magra ou com o cabelo atado, e eu chegava ao pé de ti e eu via a minha mãe. E a Maria Gurjão disse assim, sabes, quando alguém da família escolhe um elemento para fechar, selar a sua história, essa pessoa ou nasce, ou seja, imagina, esse elemento ou nasce próximo da idade, próximo do nascimento desse ancestral, imagina, ou eu tinha nascido perto da data de nascimento da minha avó, ou a partida da minha avó, a sua morte, não é, física, acontecia em cima da data do meu nascimento. E quando a Maria me disse isto, eu voltei-me a arrepiar, porque o funeral da minha avó foi no dia dos meus anos. Portanto, ela morreu 2 dias antes da minha data de nascimento, e aquilo foi fortíssimo. E em conversa, eu disse-lhe, Maria, porque houve uma prima minha, e mais os meus pais, que percebeu numa constelação com a Maria, pouco tempo depois de eu sair de um hospital, que ela ainda não tinha superado a morte da minha irmã, porque elas eram muito ligadas, e portanto, com a minha quase morte, a família volta a reviver a dor da partida da minha irmã. Muitos membros da família, inclusive esta minha prima. E portanto, quando esta minha prima, que é muito próxima, me diz, eu percebo o que é que vem aqui com isto, tudo o que está a acontecer, eu fui-me abaixo porque eu tive que relembrar esta dor, a minha família teve que relembrar a dor. Nós voltámos a falar com tias que eu não via há anos, com primas que eu não via há anos, porque havia coisas que tinham que ser curadas. Isto tudo enquanto eu estou no hospital. Essa tia vai ao hospital só para abraçar os meus pais e não se viam há anos. Que bonito, Ruth, porque lá está a grandeza do que grandeza acontece por detrás de tudo, não daquilo é? que os olhos humanos veem, não é? E, Que era só o portanto, físico naquele era caso. só o físico. E nesta conversa com a minha prima, que fez a constelação primeiro do que eu, falámos as duas e ela disse, já viste o que era toda a família poder fazer uma constelação? E eu disse, não, mas eu vou mesmo perguntar à Maria se a família toda pode fazer uma constelação. E, portanto, quando chegamos à conclusão de que a minha avó também está dentro deste processo, nós fazemos uma reunião, porque a Tânia acaba por ser um veículo, esta minha prima, que é uma irmã, acaba por ser um veículo e diz, eu quero reunir com a família e quero contar que a minha constelação esteve relacionada com a Carla, portanto a minha irmã, porque eu acho que todos os teus pais devem ouvir e devem saber que há aqui uma cura que envolve todos. E portanto, nessa reunião, nós fazemos uma reunião familiar, já depois de eu sair do hospital, e aí decidimos que então vamos fazer uma constelação familiar para me ajudar e para que a minha avó pudesse ser honrada, para que a sua história pudesse ser honrada, mas que ninguém mais que tivesse que repetir os seus padrões, mais que ninguém tivesse, não é? Porque quem ouve falar sobre a visão sistémica e as constelações familiares, nós temos a epigenética, nós também herdamos as dores, não é? E os padrões, e portanto foi lindo, porque todos os descendentes da minha avó, inclusive é um tio que só pôde ir para os braços também com 14 anos de idade, porque a minha avó foi expulsa de casa e foi muito pobre e passou fome, etc. Foi muito doloroso. Todos os descendentes da minha avó estavam na minha constelação familiar e as minhas primas. Portanto, foi lindo. E também quero agradecer à Maria, porque também teve aqui um trabalho muito forte a fazer connosco. E é muito bonito, porque realmente, Lisa, a minha cura é a tua cura, não é? O nome do nosso livro, e de como é que não esteve só ligado a mim, como esteve ligado a tantas pessoas, como está ligado a quem me está a ouvir e a quem nos está a ouvir, e como isto vai muito além do que os nossos olhos, como tu dizias, do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Não é só a Ruth que está aqui, somos muitos de nós que estamos. Obrigada, irmã, por trazeres esta experiência, por trazeres a tua voz a contar, a trazer este relato, até sobre a importância realmente de agradecermos o que nós somos e que não é o corpo. Obrigada mesmo. E obrigada pela grandeza, a força de viver a experiência também. Sim. Realmente, não é? Muita gratidão. Gratidão também por me permitires, irmã, partilhar isto, que é a primeira vez que eu estou a fazer, não é? Assim, ainda com o processo por fechar, mas tenho a certeza que tudo será mais fácil do que foi até aqui. É mais uma fé que tem que existir do meu lado. E também sei que eu sei disso,
houve pessoas que me perguntaram, mas tu vais partilhar, tu vais expor? Do meu ponto de vista, Lisa, já não somos pessoas anónimas, somos figuras públicas, não é? Do meu ponto de vista, seria egoísta eu guardar uma coisa que não é só sobre mim. Que as pessoas possam realmente escutar e embelezar os seus próprios processos e retirar a mensagem, fazerem das suas dores também essa obra de arte para a sua vida, tornarem-se a tal peça única que cada um de nós é e que tu tanto falas. Sim. Oh, irmã, e vou aproveitar, não sei se por um lado fazia sentido aqui, mas já agora sim, eu gosto sempre de dar espaço a que o meu convidado possa também trazer a sua voz na questão de pergunta. Então, se houver alguma curiosidade que tu queiras fazer assim rapidamente a mim, alguma curiosidade na minha vida, ou na minha vida com o Nuno, ou como mãe, ou como pessoa, ou se não te vier nada, se queres acrescentar mais qualquer coisa que eventualmente não tínhamos ido lá. Sim. Não, acho que vou fazer uma pergunta que acho que também é bonito nós estarmos aqui as duas, não é? Nessa partilha, porque eu acho que há uma coisa que, acho, não tenho a certeza, não é que achar, que me liga muito a ti, te liga a mim. Eu sinto, e há muitas pessoas que nos dizem isto, mas eu sinto que a nossa vibração é muito idêntica, não é? Até os nossos maridos são parecidos e são grandes amigos, não é? E têm uma grande paixão um pelo outro, assim como nós temos uma pela outra. E eu sinto que há uma coisa que me define e que nos define muito, que é a fé. Nós temos as duas esta tendência para saltar e depois pensamos, não é? Também tu tiveste muito comigo antes e depois deste processo. Tu tiveste comigo na véspera, fomos as duas ao mar, tu ouviste, sabias que eu tinha dito que se calhar sentia que iria estar em risco, tu sentiste também o medo de me perder. Mas esta Lisa que nós conhecemos, esta mulher tão cheia também de fé e não é? esta mulher que eu agora sinto que é para fazer isto e eu vou, e mesmo com o Namô tu dás meditações e estás a fazer um podcast, não é? O que é este processo? Eu gostava também de saber para ti, não é? Porque estiveste a vivê-lo comigo muito próxima de mim. Em termos de fé, o que é este processo te disse também? Porque também foi teu, não é? Aliás, és tu que estás a dar voz. O que é que este processo te trouxe? Olha, eu vou ser muito verdadeira e dizer-te que naquele dia que tu foste para a terceira cirurgia, quando eu senti aquele medo de te perder, e foi mesmo um medo muito real, que eu nunca tinha experienciado, e quando me apercebi dele, a minha fé foi questionada. E eu senti muito feia depois disso, porque eu realmente, a minha fé ali foi abalada. E até me vêm as lágrimas aos olhos, porque eu considero uma pessoa de fé. E naquele momento foi quase questionar a vida e lembrar-me das tuas palavras, dizer, vai ser a última cirurgia. E de repente já estavas numa terceira, após essa que supostamente era a última. E eu questionar, não é? Questionar. E só quando me centrei, e quando falei com o Zé Guerra, liguei-lhe, estive a falar imenso tempo com ele e com a mulher, com a Frederica, sei lá, só quando me centrei e percebi, não, espera, eu no fundo estou a vibrar no medo, não é aqui que eu também quero vibrar, não é aqui que eu devo vibrar por ela. Portanto, quando eu me apercebi, meu Deus, eu abalei a minha fé, eu pus em causa a fé, eu vacilei na fé que supostamente eu sinto uma pessoa de fé. Portanto, lá está, para já todos nós somos humanos, não é? Portanto, claro que sim. Mas isso ajudou-me a centrar, a recentrar e uma vez mais a entregar e a confiar. Eu lembro-me de ter um medo, porque eu tinha muito medo que tu decidisse abrir mão, sabes? Portanto, eu sentia que tu querias ficar, mas que o processo já fosse tão penoso e tão esgotante que, ok, tipo, eu entrego, mas quase eu desisto. Exato, sim. Desisto. Então eu lembro-me que sentia esse medo. E foi muito real, como te estava a dizer. Mas quando me apercebi, só depois, um bocadinho depois, que caramba, eu vacilei na fé, então aí ajudou-me, sabes, a centrar e realmente a relembrar que aquilo que nos move é mesmo a fé. Então eu não tinha que vibrar nesse medo, para já, porque fosse qual fosse a escolha, era uma escolha tua. E fosse qual fosse a escolha, era uma decisão também divina. Então eu só tinha que confiar e que aceitar. E que mais do que se calhar até ser egoísta, porque te queria aqui para sermos velhinhas, realmente era entregar à vida, sabes? E acho que às vezes a fé também é isso. Para mim, pelo menos, olha, é isso que me está a vir agora espontaneamente e a tentar aqui não desabar em lágrimas.
mas realmente a fé também é isso, é confiar genuinamente. Não é só confiar quando tudo corre bem, não é só confiar quando tudo se mostra relativamente fácil. É ainda assim, de repente, quando nada está a ir ao encontro, podermos confiar. Então eu acho que fé é isso, sabes? É confiar para além de. É realmente confiar. E confiar na vida. Confiar em Deus. E a questão que eu trago às pessoas, porque é que trago a mim, nesses momentos, confias ou não confias? Sabes? Centrar-te aqui. Confias ou não confias? E a minha resposta aí ajuda-me também a recentrar, e é: eu confio. Então quando nós confiamos em algo maior, realmente abres, entregas, confias. Lisa, Então, eu é tenho que isso. dizer isto, porque ocorreu-me agora que este todo o processo é enorme, mas tu tiveste aqui uma coisa comigo que foi linda. Eu partilhei com a minha mãe ficou super emocionada, que era: eu ainda estava no hospital e estava-se a demorar aquele tempo, não é? Porque a infecção não descia, e tu mandas-me uma mensagem a dizer: irmã, eu sinto que estou quase na hora de parir, de dar à luz, não é? O teu filhote, o Namu, mas eu quero ter a certeza que já está tudo bem contigo e tu já estás em casa. Eu preciso disso. Eu quero fazê-lo já contigo em casa. Bem, tu não imaginas o impacto que aquilo teve em mim. Eu pensei: como é que uma mulher que está prestes a dar à luz e a trazer uma vida à terra está a colocar o foco em como é que eu estaria, e se eu já estaria em casa? Tu dizes: eu preciso de sentir segura, eu quero dar à luz contigo em casa. E aquilo tocou-me, e quero-te agradecer também por isso, porque Obrigada. eu recebia muitas mensagens e praticamente não respondia a muita, praticamente não respondia a nada, mas eu recebi muito das pessoas, e cada mensagem era também uma força. E esta tua foi qualquer coisa de forte, e a verdade é que eu já estava em casa quando tu pariste, e eu lembro-me de dizer assim: irmã, mesmo que eu não esteja em casa, já está tudo a acalmar, portanto podes dar à luz o teu filhote. Eu já estou aqui, eu já estou firme, e foi muito lindo isso. Portanto, também te quero agradecer, e queria dizer publicamente que é preciso ser-se uma grande alma para alguém pensar num momento tão único da sua vida, que é, não é, trazer o filho finalmente aos seus braços, mas tu querias ter-me a mim em casa para depois viveres esse parto em pleno, e é preciso ser-se uma grande alma para isso. Por te agradecer. Obrigada, irmã. E olha, eu hei de deixar esta mensagem a seguir para ti e hei de contá-la aqui, se assim for, mas o Namu, curiosamente, também é um novo como tu. Exato, que lindo! Pronto. Portanto, Uau. obrigada por teres ido para casa e por já te sentir no teu lar com os teus, para depois poder realmente também me sentir ali entregue ao meu processo. Pronto. Gratidão, irmã. Gratidão a ti, espero que tenha aberto aqui o espaço para trazeres a mensagem do que veio espontaneamente, portanto, que as pessoas daqui, da tua experiência e da forma tão bonita como tu convertes tudo e aprendes com tudo e te engrandeces, que as pessoas retirem muito para elas, para todos nós nos engrandecermos. É esse o meu Porque era como tu desejo. dizias: a tua cura é a minha cura e a minha cura é a tua cura. Sim. E sem dúvida, quando um se cura, cria esse campo e abre esse campo para todos se curarem. E vai para além da pessoa, da família, vai mesmo à humanidade. Sim. Obrigada, Olha, foi uma irmã. alegria, e como eu te disse na mensagem, Lisa, é contigo. Só pode ser Obrigada. contigo. Muita honra mesmo. Muita honra também da minha E parte. desse lado a ti, não tomo mais tempo também, espero que tenhas gostado muito e que te entregues totalmente a ouvir este episódio. Se for, eu ia dizer necessário, mas se calhar mais do que necessário, convido-te mesmo a ouvir novamente, a escutar para além daquilo que os teus ouvidos humanos também possam retirar daqui. Abre totalmente o coração e a alma a este conteúdo e engrandece-te também com qualquer dor ou processo na tua vida. De resto, um Feliz Natal, um grande bem-aja e até para a próxima semana. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency.